Depois de uma breve pausa por conta de outros escândalos envolvendo o nome de Alexandre de Moraes, como o caso da família Montalvani, onde o laudo do perito técnico mostrou que na verdade foi o filho do Alexandre de Moraes que deu um tapa na nuca do senhor família Montalvani, depois o banimento do X, transformando o Brasil no mesmo nível de Irã, Turcomenistão, Mianmar, Cuba e Venezuela, e também depois do bloqueio dos recursos da Starlink no Brasil, coisa que é tão surreal que é difícil até para explicar para as pessoas de outros países o que o Moraes tem feito. Glenn Greenwald volta a publicar mais trechos das conversas abomináveis, mostrando uma organização criminosa formada dentro das instituições públicas, no caso o TSE, para censurar e perseguir pessoas que não se curvam diante dessa ditadura. Dessa vez agora a matéria saiu na Folha de São Paulo e mostra que depois das eleições, quando o TSE já não deveria mais interferir no que poderia ou não poderia ser dito nas redes sociais, Moraes continuou a perseguir e arquitetar um plano para, desde lá atrás, março de 2023, derrubar o X. Tudo começou assim, ó. Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X em início de atrito com o Musk. Após a plataforma informar regras sobre moderação, o ministro mandou preparar relatórios. Ele mandou preparar relatórios, ou seja, mais um daqueles casos onde você tem a fabricação, né, a elaboração de relatórios feitos sob encomenda para que ele pudesse perseguir as pessoas que ele queria, que aplicaria sanções sob pena de multa. Vamos lá, conversa entre auxiliares de Alexandre de Moraes do TSE mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X após o bilionário Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdos nos termos defendidos pelo magistrado, ou se negar a obedecer ordens ilegais. As mensagens são de março de 2023, 5 meses após a eleição no Brasil, e tratam de publicações sem relação direta com assuntos de alçada do TSE. Então, peraí, as publicações não tinham nenhuma relação com o TSE e mesmo assim o Alexandre de Moraes estava ordenando que o TSE perseguisse essas pessoas. E qual era exatamente essa postagem que fez com que eles ficassem tão revoltados? São de um grupo do WhatsApp formado pelo juiz auxiliar de Moraes do TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrantes da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é aquele órgão da verdade, né? O Ministério da Verdade, que foi criado para censurar as pessoas. Depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura deveria mudar. Desde então, Moraes tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados por X por meio de decisões do STF. Aqui, ó. Teve uma postagem com essa frase daqui, que eu quero que vocês entendam, ó. Essa frase aqui, ó. Foi o Tribunal Internacional, o Mula, Xandão e esse governo usurpador que estão sendo acusados de crime contra a humanidade. Prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes. Dizia trecho da postagem. Então, Alexandre de Moraes queria que uma postagem que tivesse essa frase especificamente fosse derrubada pelo Twitter. Então, vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para os inquéritos das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Olha o nível que chegou isso aqui. Então, peraí. Prepara aí alguma coisa sobre esse pessoal que eu vou mandar pro inquérito das fake news. Olha só, customizando a investigação. E vou mandar tirar tudo. Era um projeto, era extremamente planejado, onde ele falava, não dá pra fazer pelo TSE, não, então faz um inquérito pra mim que eu vou mandar pelo inquérito das fake news. Desde março do ano passado. Há mais de um ano, o Alexandre de Moraes está trabalhando para criminalizar, para inventar narrativas que pudessem criminalizar o Elon Musk e o X. E aí, como é que o jagunço dele responde? Resolvido. Vamos caprichar no relatório para esse fim. Ou seja, o fim é multar, o fim é criminalizar, então nós vamos caprichar. Gente, isso aqui, mais uma vez, isso aqui estão mensagens que o Glenn Greenwald viu. Isso aqui deveria ser o bastante pra gente retirar o Alexandre de Moraes por impeachment. Ele está claramente falando que ele vai customizar um relatório com o fim. Primeiro ele estabelece o fim, o objetivo. Qual é o objetivo? Censurar, bloquear, perseguir e prender. E depois ele cria o caminho judicial para que isso aconteça. Em que justiça do mundo isso é aceitável? Primeiro vamos fazer a pena e depois criar um caminho para aquela pessoa, para que a gente possa justificar a penalização daquela pessoa, daquela entidade. Essa é a justiça do Alexandre de Moraes. Essa foi a democracia que eles conseguiram salvar. Então é mais uma bomba que está sendo publicada agora para se somar à escalada de escândalos em cima desse cidadão que está destruindo a nossa democracia. E é por isso que 7 de setembro temos que estar todos nas ruas e principalmente na Avenida Paulista. Eu sempre tenho dito isso aqui no meu canal. Nós nunca estivemos tão perto de poder tirar um ministro do STF. Por quê?
por causa de suas irregularidades. As coisas que estão saindo de Moraes não é pouca coisa, não é simples conversas que não tem nada a ver, não. São irregularidades, são crimes que um juiz não pode cometer. Então, pessoal, a gente precisa aproveitar esse momento chave da história do Brasil, porque nunca na história do Brasil teve um ministro impeachmentado. Então, estamos vivenciando um momento histórico. Nós precisamos mostrar as nossas forças nas ruas. E eu recebi um print no WhatsApp ontem, eu perdi o acesso ao Twitter, não tenho Starlink, mas meu pai tem e eu também tenho alguns amigos que têm. E eles conseguem acessar o Twitter ainda, né? A gente não sabe como é que vai ficar essa questão do acesso ao Twitter pelo Starlink. Mas eu recebi um print lá do Twitter. E sabe quem que tá divulgando a nossa manifestação? Elon Musk, amigos. Ele está divulgando para os 4 cantos do mundo. E sabe, quando eu tava vendo lá o post, né, o print, já tinha 17 milhões de visualizações. 17 milhões! Pessoal, isso que está ecoando no mundo todo. É a nossa chance da gente ir para as ruas e mostrar o povo valente lutando contra esse censor que está aí, esse ditador de toga que está nos calando. A gente tem medo hoje em dia de falar alguma coisa na web, de poder criticá-lo. A gente tem um receio de saber se pode ou não criticar o STF, se pode ou não criticar a esquerda política. Nós precisamos acabar com isso. E vai ser de forma pacífica e ordeira. Coisas que eles mais odeiam que a gente faz. Porque o que eles querem que a gente faz? Que a gente vai e quebra, que a gente perca a paciência e sai brigando por aí, sai dando paulada, mas não. A gente vai mostrar pro mundo todo a quantidade de pessoas insatisfeitas com o regime hoje instalado no Brasil. E não acaba só por isso não, pessoal. O Elon Musk soltou o verbo e chamou Moraes de canalha. Eu já peço pra você se inscrever aqui nesse canal, deixar o like e compartilhar pra mais pessoas, tá? É muito importante. Olha só, o magnata da tecnologia, Elon Musk, manifestou sua indignação nesta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, em relação às novas revelações da Vaza Toga. Conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, as mensagens mostraram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, orientou auxiliares do Tribunal Superior Eleitoral a pressionarem o X após a plataforma se recusar a seguir suas diretrizes de moderação de conteúdo. Isso vocês viram aqui, né, no início do vídeo. Musk não hesitou em criticar o Moraes nas redes sociais. Que canalha! Publicou o dono do X ao comentar as mensagens, e ele disse também: ele é um criminoso posando de juiz, completou o Musk, acrescentando: Moraes será preso por seus inúmeros crimes, isso é inevitável. Então, o Musk soltou o verbo e tá falando que não tem como. É o que eu sempre digo aqui no meu canal. Olha, eu vejo pessoas comentando: nossa, mas não vai dar em nada de novo, não, mas isso não vai dar em nada. Pessoal, tá o mundo todo olhando pro Brasil agora, com medo de nós virarmos uma ditadura nível Venezuela. Todos estarão de olho na manifestação que vai acontecer na Paulista. Se a gente colocar uns 2 milhões de pessoas ali, os deputados e senadores serão pressionados não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo para tirar esse cara. Ele vai ser preso, e isso é inevitável, está insustentável. Eu sempre digo isso. Olha o conflito entre Elon Musk e STF. Além das críticas, Musk compartilhou uma pesquisa conduzida pelo deputado federal Nicolas Ferreira, revelando que apenas 23 senadores apoiaram o impeachment de Moraes, 16 são contrários e 42 estão indecisos. Inclusive, esses 42 senadores indecisos sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, nós temos que cobrar. Se tiver algum desses senadores aí do seu estado, é seu dever de cobrar. Tem que parar de pensar: não, mas outra pessoa que tá vendo esse vídeo aqui, ela vai fazer isso, ela vai lá cobrar. Não, tem que ser você. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o outro amiguinho que tá vendo esse vídeo faz também a sua parte, e assim venceremos. Musk afirmou ainda assim, muitos senadores querem sua saída. Ele será removido na próxima eleição. A situação ganhou novas dimensões quando a Starlink, empresa de telecomunicações de Musk, anunciou na terça-feira, dia 3 de janeiro de 2024, que acataria a ordem de Moraes para bloquear o acesso ao X no Brasil, após inicialmente declarar que não seguiria a decisão judicial. Então, né, aí
Agora eles já estão ali tentando recuperar a empresa aqui no Brasil, porque realmente é uma grande perca. Eles não achavam que o grande ditador Alexandre de Moraes ia realmente cancelar não só o Twitter, mas empresas que têm relação com o Elon Musk. Isso o grande absurdo jurídico que já aconteceu no Brasil. Porque a Starlink acatou a ordem de bloqueio. A decisão de Starlink foi comunicada em tom de protesto, com a empresa se dirigindo aos seus usuários brasileiros. Para nossos clientes no Brasil, que podem não conseguir ler isso devido ao bloqueio do X de Alexandre de Moraes, a medida foi endossada pela primeira turma do STF, composta por 5 ministros em uma sessão virtual, sem debates abertos ao público. A suspensão do X levantou reações diversas e preocupações significativas, não apenas entre os usuários comuns, mas também entre profissionais que dependem da plataforma para o seu trabalho diário, como jornalistas e acadêmicos, como a comunidade científica está sendo impactada. Olha só, Luciana Haddad, cirurgiã do Departamento de Transplante de Fígado do HC, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, expressou a apreensão sobre os danos causados à comunidade científica. A médica destacou que muitas redes de contatos e colaborações desenvolvidas ao longo dos anos no X foram abruptamente interrompidas. O antagonista relatou que cerca de 20 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para acessar sua lista de contatos e informações acumuladas ao longo de até 16 anos. Esses dados são essenciais para o monitoramento em tempo real de notícias e updates profissionais e pessoais. A suspensão do X afeta profundamente a troca de informações científicas. Profissionais de diversas áreas, como medicina e tecnologia, dependem da plataforma. A decisão judicial ilustra conflitos entre regulamentação estatal e liberdade digital. O futuro do X no Brasil permanece incerto, gerando apreensão entre os seus usuários. A situação continua a evoluir, com Musk e outros envolvidos buscando formas de contornar as restrições, e assegurar que a plataforma continue a desempenhar um papel fundamental nas comunicações globais. Então, o Elon Musk não vai retroceder. Ele continua dizendo: não vou rasgar as leis da Constituição brasileira, como o Alexandre de Moraes faz, porque ele não acatar as ordens é justamente usando outro artigo da Constituição. Tem um artigo lá na Constituição que diz que nós não devemos seguir ordens ilegais. Inclusive, devemos sim não seguir, é o nosso dever, não seguir, nós precisamos manter a Constituição. E o que o Elon Musk faz? Proteger a nossa Constituição, já que o nosso ministro, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quem deveria guardar nossas leis, rasga elas, ele diz que não, a nossa plataforma não vai ter censura prévia, nós não vamos ir contra as leis brasileiras. Ele vai continuar nesse posicionamento e aí agora afetou o povo brasileiro inteiro, por causa desse homem, que quer fazer tudo da sua maneira. Então eu queria pedir para você também comentar aqui embaixo se eu posso confirmar esse compromisso com você. Se nós, depois de amanhã, porque hoje é quinta, né, sexta, sábado, 7 de setembro, nós vamos nos encontrar lá? Nós temos esse compromisso marcado? Eu quero muito que você comente aqui embaixo sobre isso, tá? E pessoal, não acaba por isso não. Olha só o estardalhaço que o senador Marcos Duval está fazendo na cabeça desses ministros. Como vocês sabem, ele está sendo perseguido de todas as formas pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, ele se mudou para o plenário, né, do Senado, em protesto à multa milionária recebida. Para quem não se lembra, ele recebeu um bloqueio de 50 milhões de reais nas suas contas bancárias. E agora ele não consegue mais, né, pegar Uber, pegar ônibus, fazer aquele tanto de coisa que ele precisava fazer para trabalhar mesmo, entendeu? E o que ele fez? Ele foi morar lá no Senado. E é isso que a gente precisa de pessoas que têm esse posicionamento, sabe por quê? Ah, mas isso aí não é nada, João Vitor, você tá exagerando. Nós precisamos incomodar sim. Se senadores da República, que são senadores, pessoas que têm ali a competência de ir contra o STF por causa dessas arbitrariedades, até eles estão sofrendo perseguição e não conseguem fazer nada, porque a maioria dos senadores são frouxos, que não querem a queda de Alexandre de Moraes. Precisamos daqueles que são perseguidos e incomodem o máximo possível. E qual é uma forma de incomodar? É fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação, contrariando, protestando e sempre compartilhar nas redes sociais e fazer o povo brasileiro ver e ajudar a compartilhar e cada vez mais divulgar, né, as ações desse homem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo isso
com um senador da República e que fica marcado que o Rodrigo Pacheco é um dos grandes, né, apoiadores disso que está acontecendo com os seus próprios senadores. Esse é o pior. Ele é o presidente do Senado, quem deveria cuidar da casa, ele está ajudando a fazer isso com as pessoas que estão ali. Na noite dessa terça-feira, 3 de setembro de 2024, o senador Marcos Duval protagonizou uma cena inusitada ao levar malas para o plenário do Senado Federal. O protesto ocorreu devido à retenção de suas contas bancárias, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. O episódio teve início após Moraes autorizar o desbloqueio de apenas 30% do salário do senador para subsistência, conforme determinação da Suprema Corte em agosto. A medida ordenou que 50 milhões de bens do Marcos Duval fossem bloqueados por descumprimento de ordens judiciais. Por que Marcos Duval levou malas para o plenário? Durante a sessão plenária, o senador fez um discurso impactante, afirmando que não tinha condições de se alimentar devido ao bloqueio de suas contas. Ele mencionou também que não conseguia pagar o aluguel de seu gabinete no Espírito Santo, além de não poder fornecer lanche para a sua equipe. Imagens compartilhadas pelo deputado federal Capitão Alden mostraram o senador deitado em uma das cadeiras do Senado, cercado por malas e sacolas. O gesto chamou a atenção e gerou uma série de discussões sobre a situação financeira do Marcos Duval, um senador da República, em uma situação dessas por causa de um ministro da Suprema Corte. Se a gente tivesse um presidente do Senado que realmente defendesse a casa e defendesse o povo brasileiro, nunca deixaria um ministro da Suprema Corte fazer isso com um senador, nunca. Mas como temos um capacho, um cúmplice, um aliado desse sistema, Rodrigo Pacheco, que está junto com eles nessa missão de acabar com o nosso Brasil, infelizmente chegamos nessa situação. A situação financeira do senador. De acordo com os dados do Senado, Marcos Duval faz uso de um imóvel funcional em Brasília, fornecido pela Casa Legislativa. Esse detalhe adicionou uma camada de complexidade ao protesto, já que ele supostamente teria um lugar para ficar. Contudo, o senador alegou que a situação financeira estava tão crítica que ele precisava da atenção imediata para resolver suas necessidades básicas. Então, o que adianta ter uma casa para morar, né, que é a casa que o plenário ali dá para eles, né, que o Senado, que as leis dão para ele? O que adianta ter uma casa, sendo que ele não vai ter o que comer, se ele vai ter energia, água, não vai ter gás pra cozinhar comida, não vai ter dinheiro pra comprar comida, o que adianta? Tá bom, ele tem um teto, mas é melhor ele ficar ali no plenário mesmo, onde, né, eu imagino que deve servir os lanchinhos lá pra ele, onde ele pode comer, onde ele pode beber água, onde ele pode fazer as suas necessidades, porque ele não tem como fazer isso na sua casa, que foi dada pelas leis. Por quê? Porque um Supremo Tribunal Federal, um ministro, bloqueou tudo dele. A equipe do senador foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até o momento da publicação dessa notícia que eu tô lendo para vocês. O espaço segue aberto para futuras declarações. O histórico do bloqueio de bens. Em agosto de 2024, a Suprema Corte havia determinado de que 50 milhões em bens do Marcos Duval fossem bloqueados devido ao descumprimento de ordens judiciais. Essa decisão foi parte de uma série de ações que visam responsabilizar políticos que não cumprem sentenças judiciais. Isso aqui é pura perseguição, né, pessoal? 50 milhões de reais, baseado no quê? Que ele colocou uma multa de 50 milhões de reais. Não tem. É uma lei que se baseia, né, para a gravidade de 50 milhões de reais. É pura perseguição. Ordem judicial. A ordem judicial partiu de uma série de descumprimento anteriores registrados contra o senador. É claro, né, o Alexandre de Moraes mandava ele sair do Twitter, ele não saía. Mandava ele sair do Instagram, ele não saía, ele continuava lá. E foi depois dessas perseguições e o Marcos Duval resistindo a elas que chegou nesse ponto. Desbloqueio parcial. Moraes autorizou o desbloqueio de 30% do salário para subsistência. Consequências: a crise financeira alegada pelo senador que motivou o seu protesto no Senado. O episódio gerou tantos debates dentro do Senado quanto nas redes sociais. O que esperar deste caso? Enquanto o espaço para a manifestação da equipe do senador segue aberto, o caso de Marcos Duval traz à tona questões importantes sobre a aplicação da justiça e o impacto das decisões judiciais na vida dos indivíduos. As ações como essa não apenas chamam a atenção para a situação específica de um político, mas também para a forma como a justiça é percebida e aplicada no Brasil. Os desdobramentos nesse caso serão acompanhados de perto e novas informações podem surgir a qualquer momento. Por enquanto,
a imagem do senador deitado no plenário, cercado por malas, permanece como um símbolo forte do seu protesto e da complexa relação entre a justiça e a política no país. Que vergonha que é o nosso Brasilzão. É isso que tem pra falar. Que vergonha. Nós estamos passando por uma situação vergonhosa. Senadores da República, o pessoal votado por nós, que nós colocamos lá, está sofrendo desse jeito aqui por outras pessoas que a gente não deu nenhum voto e que mandam nesse Brasil. É igualzinho acontecia na Revolução, que aconteceu na Revolução Francesa, né, pessoal? Tinha ali os reis, os monarcas, que tinham os votos, né? E uma casa do povo. Aí os reis e os monarcas, que sempre mandavam em tudo, que eram os verdadeiros comandantes, dava 2 votos favoráveis a eles, e o povo, que tinha um poderzinho só, sempre votava, né, a favor do povo e ó, se ferrava. Tanto é que, né, isso foi acumulando ao longo do tempo, e lá na França o povo se revoltou, falou: não, nós não podemos cair nessa ladainha de que a gente tá tendo direito, sendo que os reis e os monarcas têm a maioria dos votos, né, que eram 2, e nós, o povo, tem um só e nós sempre sai perdendo. Eles sempre têm tudo e nós nada. É o que acontece hoje. Tem um grupinho que a gente não vota, que a gente não dá um único voto, que manda no Brasil. E quem a gente realmente coloca lá não tem voz. Vota alguma coisa e não acontece nada. Vota uma PEC, legisla, e quem realmente manda é quem nós não vota. Eu estou vendo um cenário igual. Nós temos reis, monarcas, que mandam no Brasil, que tem a maioria, né, lá no sistema, porque eles não são maioria no país. Nós, pessoas de bem, somos uma grande maioria. Alguns que estão ali, eles mandam no Brasil. A Casa do Povo, que é deputado e senador, acaba só gastando nosso dinheiro mesmo, só serve para gastar dinheiro, porque não tem direito mais nada, não mandam mais em nada. Uma grande vergonha. Parece que eu estou vendo repetir um filme aqui na minha cabeça. E o final pode ser triste. Não tô dizendo que o povo vai se revoltar, vai sair quebrando tudo, vai querer matar o povo de lá. Não, nós vamos mostrar a nossa força no 7 de setembro, em retaliação a tudo isso que está acontecendo. A ver que nós, o nosso poder, que realmente está na Constituição, o poder emana do povo, já não existe mais. Já rasgaram o primeiro verbo ali da Constituição, já rasgaram. Já não existe mais. Então, o povo vai pra rua manifestar de forma pacífica, mostrar que realmente quem manda é nós. Supremo é o povo. E queremos que esse homem saia do poder. E saia do poder mesmo. Eu falo do poder, porque quem manda no Brasil hoje é ele. Nós queremos que Alexandre de Moraes não mande mais no Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você se posicione, que você fale o que você está pensando. Não se omita. Não se omita, né? Não fique com medo. Nós precisamos nos posicionar. É o nosso dever, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.